Bom, galera, então vamos lá, vamos corrigir aquelas atividades do livro que eu passei para vocês e vai servir como revisão aí, né, de todo o conteúdo que a gente já estudou, tá bom? Então, olha só, a letra A dá para nós aí três questões, né? Ele pergunta se menos 81 pertence aos números inteiros, 0,1002 pertence ou não pertence aos reais e se 1/3, né, pertence aos irracionais. Olha só, ele pediu para nós usar o pertence ou não pertence. Então, olha só, raiz de 81 é 9, né? Então, aqui daria menos 9 e os números inteiros abrangem números positivos e negativos, então pertence. Os reais ele abrange todos e qualquer número, então obviamente, né, 0,1002 pertence. 1/3 daria uma dízima periódica. Bom, então 1/3, né, como é uma dízima periódica, né, ele não pertence. Vamos lá para a letra B. A B ele quer que usa o estar contido ou não estar contido. Então olha só, a primeira é se os naturais ele estar contido ou não estar contido nos inteiros. Galera, ele estar contido sim, porque para a gente usar o estar contido, a gente usa sempre para conjunto, tá bom? Então, olha só, a gente usa o estar contido sempre para conjunto. Olha só um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui para vocês que 2 e 3 estar contido nos naturais, está, porque aqui eu já tenho dois elementos, ó. Quando eu tenho apenas um elemento, eu uso o pertence. Quando eu uso dois ou mais elementos, eu sempre vou usar o estar contido, tá bom? Então, como os naturais ele estar contido nos inteiros, então a gente atribui o Czinho aqui, estar contido sim. Próximo ele pergunta se os reais estar contido nos racionais. Ele pergunta se os reais estar contido nos racionais. Seria o contrário, né? Os racionais é que estão contidos nos reais. Então, alternativa falsa. Tá bom? Ou seja, não estar contido. Ele pergunta se os inteiros estão contidos nos naturais. É justamente ao contrário, galera. Os naturais que estão contidos nos inteiros, porque os naturais só tem positivo. E os inteiros tem positivo e negativo. Então seria ao contrário. Como ele quer saber se os inteiros está ou não está contido nos naturais, então é não estar contido, tá bom? Agora, se perguntasse se os naturais estar contido ou não estar contido nos inteiros, aí ele estaria contido, tá bom? Então, olha só, letra C. Vamos lá para a letra C. Ele quer saber de união ou interseção. Ele quer saber se existe alguma interseção entre os racionais e os irracionais. Galera, olha só. Ele quer saber, será que se eu colocar uma interseção dos racionais e irracionais da reais, ou será se eu colocar uma união, né, entre os racionais e irracionais da reais? Ele quer saber qual desses símbolos eu vou usar aqui que vai dar reais. Galera, obviamente tem que ser a união, né? Porque quando você une, né, os racionais com os irracionais, eles têm que dar algum número real, certo? Eles não existem interseção, até porque eles estão em conjunto separado. Olha só a letra, a outra alternativa. Ele pergunta o seguinte: se os irracionais
para dar reais é igual a reais. Olha só. Se eu unir os dois, será que dá reais? Ou se eu tiver uma interseção entre os dois, será que dá reais? Qual seria o jeito certo aí de fazer isso aqui para que dê real? O único jeito certo para que dê real é unir, né? É a união. Porque se eu unir racionais com reais, tem que dar reais, porque o reais ele tem todos os conjuntos. A próxima é 2,4π com 4, 7 e 9, né? Tem que ser igual a 4. Galera, olha só. O que ele quer saber aqui, ó? Ele quer saber aqui, ó. Qual símbolo eu coloco aqui, que isso aqui vai dar 4. Se eu unir isso daqui, galera, vai dar mais do que 4. Então, olha só. Tem um 4 aqui e tem um 4 aqui. Ele só quer somente os 4. Então, ele só quer somente a interseção. Qual que é o sinal da interseção? É esse daqui, ó. É justamente esse daqui, porque ele só quer o número 4, ou seja, ele só quer o número que repete. Bom, a número 11, tem mais uma, né? É letra D. Vamos lá para a letra D. Letra D. Reais ou racionais. Olha só, ele quer saber se... Ele quer saber qual desses dois unidos aí, né, no primeiro caso aí, né, dá um número irracional. Galera, o único jeito aqui de você unir para dar um número irracional é você unindo o próprio número irracional, tá bom? Olha só a próxima aqui. A próxima ele fala o seguinte: racionais. Como que eu faço a interseção de racionais que me entrega... desculpa, qual a interseção dos reais que me entrega aí os números racionais? Para mim ter uma interseção de reais para dar racionais, galera, eu só tenho que ter aí números racionais, né? Então tá aí o símbolo racional. Olha só a última. Ele pergunta aí de 1 e 3,2. E ele quer que isso aí dá um número racional ou irracional. Desculpa, racional não, é reais. Ele quer que dê reais ou racionais. Então o que acontece, galera? Aqui você pode usar qualquer um dos símbolos, tá bom? Se você quer que isso aqui dê real, isso aqui, qualquer um desses aqui é real. E qualquer um desses aqui também é racional, porque 3 sobre 2 vai dar uma dízima, e qualquer um desses números aqui abrange nos números real, tá bom? Então, olha só, número 11 está aí respondida. Número 11, tá bom? Vamos lá então para número 12. Deixa eu virar a folha aqui para ficar melhor para nós. Vamos lá. Então vamos lá para o número 12. Ele pergunta o seguinte: a adição entre dois números irracionais pode resultar em um número racional. Em quais dessas adições isso ocorre? Galera, olha só. Aqui ele falou o seguinte: esses números aí, a adição entre dois números irracionais pode resultar em um número racional. Em qual das alternativas aí a adição deles resulta em um número racional? Olha só. A letra A eu não poderia somar, porque é impossível a gente somar aí 1 mais raiz de 2. E você sabe que raiz de 2 não existe
nos números racionais, tá bom? Então, a letra A, fora. Letra B. A letra B, raiz de 3 mais raiz de 3. Olha só, a letra B. Letra A, a letra B. A letra B falou que menos raiz de 3 mais raiz de 3 Vamos ver se dá um número racional, olha só. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3, isso aqui vai me entregar 0. E 0, ele está aí no nosso número racional. Então, a letra B, né, é uma das corretas. C. A C, ele fala para nós que 2 mais raiz de 7 mais 3 menos raiz de 7. Ele quer saber se isso aqui dá um número, né, irracional. Galera, o único jeito de saber isso aqui é multiplicando, tá bom? É fazendo aí um chuveirinho e ver quanto é que vai dar. Vamos resolver isso aí para ver? 2 vezes 3 me entrega 6. 2 vezes raiz de 7 me entrega 2 raiz de 7. Raiz de 7 vezes 3, isso daqui me entrega 3 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7, isso daqui me entrega menos raiz de 49.